Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Fisiologia Humana. É você que está iniciando agora o estudo com as nossas videoaulas. Estamos nessa videoaula continuando um assunto já abordado há 3 aulas atrás. Estamos vendo nesse momento o sistema digestório. Na primeira videoaula sobre sistema digestório, nós conhecemos o tubo digestório, por onde o alimento entra, por onde o alimento passa e por onde o alimento sai, ok? O trajeto, sem trajeto é impossível você entender qualquer outro mecanismo junto à digestão sem primeiro conhecer o trajeto, né? Na segunda videoaula começamos a estudar as enzimas que atuam na boca, no estômago e no delgado, tá? Na videoaula parte 2 apenas boca e estômago. Na terceira videoaula vimos enzimas principais do intestino delgado. Nessa videoaula, quarta videoaula sobre digestório, nós começaremos o mecanismo de ação hormonal. É um espetáculo de aula, porque na verdade é um assunto que interessa bastante pra gente, que seria a ação do hormônio junto com a digestão, né? Nessa videoaula parte 4, então, nós veremos a ação do hormônio do estômago. Então veremos como o estômago iniciou a produção do suco gástrico, que contém a enzima pepsina, que realiza a digestão de proteínas, não é isso? O pH estomacal ácido, girando em torno de 1,8 a 2,2. E nós entenderemos nessa videoaula como que o suco foi produzido, como que essa enzima atua junto com a ação hormonal do estômago. Videoaula parte 4, mecanismo de ação hormonal do estômago. Vamos começar. Então, considerando a chegada do alimento no estômago, passou pelo tubo digestório, houve digestão na boca, que já comentamos, com a ação da enzima amilase salivar ou pitialina, faringe, esôfago, estômago. O alimento ao chegar no estômago, células no estômago reconhecem a chegada desse alimento, tá? São células obviamente especiais que vão reconhecer a chegada desse alimento. Esse reconhecimento resulta na produção de um hormônio. Esse hormônio é chamado de gastrina. Olha o que eu acabei de falar para você. Estômago produzindo hormônio. Gente, estômago não é uma glândula, tá? Então, para acabar com a ideia errada, com a decoreba errada, que eu sei que a maioria de nós temos, quase sempre, que o hormônio sempre vem de glândula. Na verdade, o estômago, por definição, é um órgão com função glandular. Então, é um órgão com função glandular. Pelo fato do estômago ser um órgão com função glandular, ele pode produzir hormônio sim. Tudo bem? Além do suco gástrico. No finalzinho eu vou rever uma tela com você, numa parte 2 da aula, para rever já novamente a enzima que atua no estômago. Mas recapitulando, o alimento chegou no estômago, ele reconhece a chegada do alimento, e esse reconhecimento resulta na produção de um hormônio chamado gastrina, que é jogado na corrente sanguínea. Sempre hormônios são lançados na corrente sanguínea. E aqui acontece algo raro na biologia. Normalmente, quando nós estudamos hormônios, o que é que nós visualizamos, sempre percebemos? O hormônio sai de um local e atua em um outro local pela corrente sanguínea. Tanto é que o hormônio é chamado de mensageiro químico. O hormônio é um mensageiro químico. É uma substância jogada na corrente sanguínea que atua em outros locais. Aqui isso não acontece. É engraçado. O hormônio gastrina atua sobre o próprio estômago, tá? O alimento chega dentro do estômago, células especiais reconhecem a chegada do alimento, resultando na produção de hormônio gastrina, lançado na corrente sanguínea. Esse hormônio atua sobre o próprio estômago, e é esse hormônio que principalmente estimula a produção daquilo que você conhece como suco gástrico. Aí vem a ideia de novo, interessante. O hormônio gastrina atua na produção do suco? Errado. A maior parte do suco gástrico, na verdade, realmente depende de uma ação hormonal do hormônio gastrina. Porém, só o fato de você mastigar, a produção do suco já é iniciada. Claro, uma porcentagem muito pequena, mas de você mastigar, a produção do suco já começa. A maior parte da produção do suco gástrico realmente depende da ação do hormônio gastrina. Como já visto em aulas passadas sobre o sistema digestório, o suco gástrico tem vários componentes. Eu vou citar alguns, tá? Os 2 principais. A HCl, que é o ácido clorídrico, devido a isso, como já relatado, o pH estomacal gira em torno de 1,8 a 2,2. O estômago é extremamente ácido. Ele gira em torno de 2. Essa acidez tem várias funções. As funções secundárias, que nós quase não ouvimos falar, é que essa acidez ela impede a proliferação de patógenos, de micro-organismos na cavidade estomacal. Ela ajuda inclusive a matar esses micro-organismos, né? E ajuda também a amolecer o alimento. O
o alimento pode ser amolecido devido à ação do HCl também. E o suco gástrico, além do HCl, tem também pepsinogênio. O que é pepsinogênio? Ah, Daltro, eu lembro que você falou de pepsina. Gente, pepsinogênio é uma enzima inativa, ela não está funcionando. Quem ativa o pepsinogênio? A acidez provocada pelo HCl. Vou lhe mostrar pelo esquema, tá? Então, HCl é ácido clorídrico, que deixa o pH estomacal em torno de 1,8 a 2,2, extremamente ácido, em média 2, que impede a proliferação de organismos, de patógenos, causadores de doença, ajuda a amolecer o alimento também. E no nosso caso, tem tudo a ver com o pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima inativa. Antes de eu continuar, duas observações muito legais para você, que eu falei que eu ia mostrar e declarar um pouco mais nessa aula, essas ideias, né? Primeiro, o suco gástrico não tem só HCl e pepsinogênio, ele tem outros componentes. Primeiro componente, apesar de ser ínfimo, ele tem lipases, enzimas lipases gástricas. A lipase gástrica, o nome está falando lipase, ela atua na digestão de lipídios, mas isso não chega a 1%. Tanto é que você pode procurar em provas de vestibular em geral, você vai urrar para achar uma prova que mostre essa ideia. Mas o fato é que realmente o suco gástrico possui lipases gástricas. Além disso, existe uma substância também no suco gástrico chamada renina. Hoje, pela nova nomenclatura, renina é também chamada de labifermento. Qual o papel da renina em labifermento? Ela ajuda a tornar o leite pastoso, principalmente em crianças na etapa de amamentação, na fase de amamentação. Olha que legal, o chamado lactente, criança em fase de amamentação. Por acaso você já viu uma criança vomitar? Criança vomita coalhado, né? Ela vomita coalhado, é um leite coalhadinho, é um leite pastoso. Um leite pastoso. Por que o leite ficou pastoso? A renina, essa substância presente no suco gástrico, ela converte uma outra substância, que é o caseinogênio, em caseína. O caseinogênio convertido em caseína faz com que o leite se torne mais pastoso, semi-pastoso e não tão líquido. Qual a grande vantagem disso? O alimento estando pastoso no estômago da criança, o aproveitamento do alimento, no caso o leite, será mais eficiente. A criança não tem uma alimentação praticamente exclusiva de leite, que é rica em proteínas. Leite é um alimento completo. Então, na verdade, a criança, para que tenha um melhor aproveitamento dessas proteínas presentes no leite, a renina, bem direta, ela coalha o leite, deixa o leite mais pastoso, tornando o leite um pouco mais sólido. O leite permanece mais tempo dentro do estômago dessa criança, que é o lactente, e o aproveitamento das proteínas do leite será maior. Muito legal mesmo. Então nós temos duas principais ideias, além do HCl e pepsinogênio. Temos as lipases gástricas, que realmente é um fato não muito comum em provas, e para nós também a renina, que ajuda a tornar o leite um pouco mais pastoso. Certo, pessoal? Uma pergunta muito comum também que as pessoas realizam é a seguinte: fala, Daltro, por que a acidez, o HCl, não prejudica o próprio estômago? O estômago tem, obviamente, uma proteção interna, é muito óbvio, né? Uma espécie de geleia chamada de mucina. Essa geleia, essa substância chamada mucina, ela protege a parede interna contra a acidez provocada pelo HCl. Então, o suco gástrico é formado de HCl, a acidez não prejudica o próprio estômago devido a essa geleia interna que reveste a parede estomacal, que no caso é a mucina. Uma outra observação que pode ser feita é que o suco gástrico, composto principalmente de HCl e pepsinogênio, para cada componente do suco existe um tipo de célula diferente dentro do estômago que resultará na produção ou do HCl ou do pepsinogênio. A produção do HCl é feita pelas chamadas células parietais. Já o pepsinogênio pelas células principais. As parietais, de parede, parietais, produzem HCl e as principais produzem pepsinogênio. O pepsinogênio, na verdade, é uma enzima inativa.
Você lembra o nome de uma enzima inativa? Uma enzima inativa é chamada de zimogênio. Zimogênio é toda enzima inativa. E existem várias. Pepsinogênio, tripsinogênio, quimotripsinogênio. No caso do estômago é o pepsinogênio, que é uma enzima inativa. Essa enzima inativa, chamada pepsinogênio, em função do HCl produzido pelo próprio estômago, o pepsinogênio se converte em pepsina. Lembrando que a pepsina é a principal enzima atuante no estômago e é uma enzima ativa que digere proteínas. A enzima pepsina é proveniente da conversão do pepsinogênio em pepsina. Pepsinogênio é um zimogênio. O que é um zimogênio? Uma enzima inativa. Devido à acidez provocada pelo HCl, o pepsinogênio, que é o zimogênio, que é uma enzima inativa, é convertido em pepsina, enzima ativa que digere proteínas. Quer dizer que o pepsinogênio, em função do HCl, é convertido em pepsina. Porém, nós temos aqui um mecanismo de autocatálise. O que é uma autocatálise? Inicialmente, o HCl, provocando acidez estomacal, converte o pepsinogênio em pepsina. A própria pepsina atua sobre o pepsinogênio, convertendo em mais pepsina. Quando a forma ativa, pepsina, atua sobre a inativa, pepsinogênio, formando mais ativa, esse mecanismo é chamado de autocatálise. Então entenda, inicialmente quem converteu a forma inativa em ativa, pepsinogênio em pepsina, foi o HCl. Tudo bem? Então quer dizer que o HCl inicialmente realizou essa conversão. Porém, após a conversão, a própria forma ativa, pepsina, atua sobre a inativa, pepsinogênio, convertendo em mais pepsina. Quando a forma ativa atua sobre a inativa, formando mais ativa, isso é uma autocatálise. E eu te pergunto, um minuto para você pensar, menos até não precisa. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que após a ativação, a própria forma ativa atuar sobre a inativa, convertendo em mais ativa. Ou quer dizer, a pepsina atuando sobre o pepsinogênio, formando mais pepsina. Esse mecanismo, obviamente, acelera a digestão, tornando o processo mais eficiente. Depois de todo esse mecanismo, então, relembrando, o pepsinogênio é uma enzima inativa e devido à ação do HCl e autocatálise, o pepsinogênio é convertido em pepsina, enzima ativa que digere proteínas. Depois de todo esse mecanismo estomacal, o alimento, obviamente, ele sai do estômago e é direcionado ao intestino delgado, porção inicial, duodeno. Você lembra que o delgado tem 3 divisões? Duodeno, jejuno e íleo. O alimento ao sair do estômago é direcionado ao delgado, parte inicial chamada duodeno. Vamos recapitular uma tela já vista na parte 2 do sistema digestório? Nós mostramos então e repetindo que a secreção do estômago é o suco gástrico, secreção interna dentro dele, que acabamos de ver que a gastrina é um hormônio que vem do estômago. Então a gastrina é também uma secreção. Então tem 2 secreções, né? O suco gástrico, jogado dentro do estômago, formado principalmente de HCl e pepsina, direto ao assunto, e o hormônio gastrina, que é jogado na corrente sanguínea. Você percebeu a nomenclatura? Gastrina, suco gástrico, úlcera gástrica, gastrite, gastro quer dizer estômago. Tá aí, hormônio produzido pelo estômago, hormônio gastrina, que atuou sobre o próprio estômago, né? Incentivando a produção do suco gástrico, hormônio gastrina. E vimos todo o mecanismo ligado a esse hormônio, né? A partir da ação do hormônio gastrina, produzido pelo estômago, que atua sobre o próprio estômago, houve a produção do suco gástrico em função do hormônio gastrina. Suco gástrico composto de HCl, de pepsinogênio, que é um zimogênio, uma enzima inativa. Devido à acidez provocada pelo HCl, o pepsinogênio, enzima inativa, tornou-se ativa e essa enzima pepsina realiza a digestão de proteínas. Muito legal, fechamos então o mecanismo hormonal do estômago. Daqui um pouquinho a gente volta com o mecanismo hormonal do intestino delgado. Até agora mesmo. Tchau!